Comer 6 bolos seguidos não me torna um comedor de boa em série, isso aí não é amor. Comer 6 bolos seguidos não me torna um comedor de boa em série, isso aí é um rumor. Plus Ultra, queridos ouvintes, Plus Ultra, Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um episódio de Causos Ibéricos e hoje vamos falar sobre a história do Maranhão. Eu gostaria de explicar um pouquinho do que eu decidi fazer esse vídeo antes. Um problema que tem na nossa bolha, bastante, é nazi pardo, essas coisas tudo aí. E uma coisa que esses caras aí, nazi pardo, Jorge, Dodói, Cogito da vida, os Cogito da vida tem em comum é que eles geralmente são da região mais norte do país, uma região um pouquinho mais pobres. E eles odeiam muito o Brasil e coisas assim. E eu pensei, por que os caras são assim? Por que eles odeiam tanto a história, a cultura brasileira e afins? Aí eu parei pra pensar um pouco e falei, talvez porque eles não tenham acesso, talvez seja por causa disso. Eles ficam larpando de europeu, de não sei o que lá, porque eles olham em volta deles e acham que é tudo uma merda, que sempre foi uma merda, que sempre vai ser uma merda, com base em umas teses racialistas aí totalmente defasadas e já refutadas há muitos anos. Como o próprio Cogito é assim. E por causa disso eu decidi, dar uma pimentada mais nesse discurso, entendeu? Tipo, querer ir contra isso. E também uma coisa que eu percebo na nossa bolha é que o pessoal gosta muito de zoar o Nordeste, xingar o Nordeste, zaralhar o Nordeste, zaralhar a Bahia, o Maranhão pra caralho. Fazer alguns, não vou citar nomes, né, mas vocês devem saber quem é. Alguns aí, né, gostam de ficar falando pra caralho, falando constantemente. E tenta fazer parecer que não é brincadeira, guys, é piadinha, pô, é piada, meu, é piada. Aí quando você vai ver, né, é piada, né, cara? Pô, tá insistindo muito na piada, né, cara? Bota aí umas caricaturas meio questionável, assim, de pessoas que nasceram no Nordeste, na Bahia e coisa assim. E como eu sou contra todo tipo de xenofobia, eu decidi dar uma valorizada nas regiões mais periferizadas do Brasil atualmente. E para começar sobre isso, vamos começar logo no pesado, no Maranhão. O Maranhão tem uma história muito grande, muito rica, uma grande contribuição para o Brasil e para o que o Brasil se tornou e por que ele iria vir se tornar. Ok? Espero que consiga fazer nesse vídeo essa valorização do povo maranhense e da história maranhense. Agora eu vou fazer os recados aqui pro nazi pardo fudido de não sei o quê. Olha, não é porque eu tô falando que o Maranhão tem uma história bonita, rica, etc, que eu nego que o Maranhão tem problema. Tem uma coisa chata pra caralho desses malucos aí, é que eles adoram quando você, tenta valorizar a história, valorizar a cultura, valorizar o passado de uma região, ficar achando que você tá dizendo que essa região é rica em IDH, rica em PIB, rica disso e aquilo, falando que você tá romantizando e os caralho. Mano, vai tomar no cu se você pensa assim. E, bom, outra coisa eu também quero combater o discurso de que existem desse tipo de gente, Jorge aí. Tem também os caras aí da bolha que gostam de ficar, entendeu? Tipo, propagando, que é o discurso que existem populações que levam o Brasil pra frente e populações que atrasam o Brasil. Que nordestino atrasaria o Brasil, que maranhense supostamente atrasaria o Brasil, que baiano atrasaria o Brasil, e que paulista, e gaúcho, e carioca, e mineiro, e sei lá, maluco, Mato Grossense iria levar o Brasil adiante, entendeu? Tipo, vai dormir, cara, vai dormir. Tá bom, vamos começar aqui. O Maranhão, ele foi acho que a primeira fortificação brasileira que foi colonizada quase inteiramente por soldados. Era uma fortificação militar. São Luís foi fundada pela França, no domínio dele chamado França Equitacional. E por causa disso, teve a sua capital fundada
que não era lá tão rica e também tinha muitos problemas internos, por causa que muitos dos franceses que foram para a França Equatorial eram, em sua maioria, calvinistas. E os calvinistas não queriam se misturar com os indígenas, não queriam pactuar com eles, queriam se segregar do resto do pessoal, enquanto ao lado do nós aqui, o povo lusitano, se misturava com os indígenas e não tinha tanto esse tipo de problema. E, bom, essa fortificação da colônia maranhense, francesa lá de São Luís, ficou lá por um bom tempinho, até que ela foi derrotada por Jerônimo de Albuquerque Maranhão, o herói mundial. Basicamente, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, ele é um herói brasileiro, um dos fundadores do Exército Nacional, e a sua própria figura, pelo que ele já demonstra o espírito lusitano brasileiro. Ele é filho do português Jerônimo de Albuquerque, também conhecido como Adão Pernambucano. Ele tinha esse apelido porque, segundo a lenda, ele povoou todo o Pernambuco sozinho, segundo a lenda, era claro. E a sua esposa, os dois tiveram muitos filhos e o maior deles foi ele, Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Muirá Albi, que era o nome da mulher do cara. Cacete. Enfim, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, o nome dele era só Jerônimo de Albuquerque. Ele ganhou Maranhão como sobrenome através de uma conquista. Basicamente, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, ele se juntou com 300 homens, que eram soldados. Grande parte deles eram negros. E portugueses também, né, esses 300 soldados. E também mais 200 índios. Basicamente, esses 200 índios que se juntaram a ele foi porque o Jerônimo de Albuquerque Maranhão foi indo lá pedindo ajuda para os caciques e foi fazendo acordos. E através desse acordo ele conseguiu reunir esse exército. Essa força expedicionária de soldados indígenas se formaram e conseguiram lutar contra os soldados franceses. Os soldados franceses era o seguinte: os franceses tinham navios que conseguiram ocupar bastante a praia. Eles tinham mais 300 soldados franceses e 2.000 índios. Era uma luta extremamente desproporcional e praticamente um Davi contra Golias. Porém, os nossos soldados lusitanos, liderados pelo nosso mameluco pardinho, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, conseguiu derrotar todos os franceses na Batalha de Quaxanduba. Essa batalha é tão foda, dizem até que teve uma aparição lá, um milagre, um negócio assim, tão foda que eu poderia fazer um vídeo só contando da Batalha de Quaxanduba pra vocês. Quem sabe eu posso fazer um vídeo só sobre a Batalha de Quaxanduba um dia. E mesmo com uma desproporção enorme, o nosso Jerônimo de Albuquerque Maranhão conseguiu se organizar e venceu todo mundo lá. Com isso, ele ganhou o governo da capitania do Rio Grande do Norte e fundou a cidade de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte até os dias de hoje. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, ele teve algumas indisposições com o governo central português, por causa que estavam querendo botar um outro cara lá para liderar a marinha e não ele. Ele ficou um pouco puto com isso, mas ele acabou seguindo as ordens de Portugal. E como dizia o Arraial de Porrada: Arraial de Porrada, por Portugal e mais nada. Foi feito lá um arraial de porrada lá em São Luís. Com isso, foi feito um tratado de paz lá, um armistício com os franceses. E depois desse armistício, o nosso herói mundial, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, expulsou a francesada toda lá e conquistou a cidade de São Luís. São Luís, em seus primeiros anos, como eu disse, era uma fortificação militar, e depois que a ocupação lusitana, continuou uma fortificação militar. Como diz aí textualmente, os colonos dessa fase da ocupação lusitana, os próprios soldados que formaram o Forte de São Sebastião em Atalaia, que plantavam a margem direita do Desadouro do rio Ceará para garantir a soberania de Portugal sobre toda a zona praieira do Nordeste Oriental, aludindo perfeitamente explicável, tendo-se em vista que os núcleos militares sempre possuíram própria natureza uma ação povoadora de extraordinária relevância. Eram como a reprodução das feitorias erguidas ao longo da costa oriental do Brasil. Seus primeiros dias de vida
a fim de nela consolidar o domínio português, já então seriamente ameaçado pela concorrência francesa. Os imigrantes recém-chegados em Derretor presidiram a feitoria, vinham aposentar também indígenas, atraídos pelas perspectivas de uma existência melhor, trazidos pelo convívio dos brancos, pela força catora da escravidão que ali era praticada de maneira clara ou encoberta, desde os albores da conquista. Basicamente, também, outra coisa que eu esqueci de falar, as fontes que eu peguei são de autores esquerdistas. Então você sabe como é esquerdista, né? Ele vai lá botar uma... teve violência, teve isso, teve... Enfim, relevem essa coisa aí quando vocês forem ver a fonte. Mas, como eu ia dizendo, os primeiros colonos recém-chegados eram, sua grande maioria, soldados, pessoas do forte, e foram se mantendo, e com o tempo foram surgindo os engenhos. Desses engenhos começaram a fazer plantações de mandioca, baunilha, entre outros tipos de plantações. E com isso foi se povoando, foi se expandindo, a população vai aumentando. Era uma população pequena no início, e os indígenas que viviam naquela região, eles eram nômades ou seminômades. Quando eles conseguiram ter um modo de vida sedentário, graças ao estabelecimento dos colonos portugueses, a coisa foi indo. E o nosso herói mundial, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, continuou como governador-geral do Maranhão por 2 anos após a conquista desse mesmo território. E o próprio rei Felipe III da Espanha deu a ele o título de Maranhão, porque o nome dele antes era Jerônimo de Albuquerque só. Ele tinha o mesmo nome do pai. E como é a tradição romana, quando você conquista alguma região, essa região você ganha como nome. Por exemplo, Ciprião Africano, entre outras coisas assim. Então, nosso herói mundial, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, recriou o mito de Troia. Ele, tal como Aquiles, derrotou Paris, que inclusive é o mesmo nome da capital francesa, parece que ele derrotou. E, enfim. Uma coisa interessante da vida do Jerônimo de Albuquerque Maranhão é que ninguém sabe ao certo como ele morreu. Existem muitas teorias de como foi sua morte, se ele tá vivo, não se ele tá vivo, né, mas... Enfim, várias teorias da sua morte, mas ele morreu e foi indo aí. E sobre a vida do maranhense médio naquela região, era uma vida bastante sertaneja. E como diz o texto, a vida sertaneja era mais ou menos assim. Os primeiros ocupadores do sertão passaram a vida bem apertada. Não eram os donos das sesmarias, mas escravos ou prepostos. Carne e leite havia em abundância. Faltou-lhe, princípio, a farinha, por julgarem imprópria para ter a replantação de mandioca. Não por defeito do solo, mas pela falta de chuva durante a maior parte do ano. O milho, a não ser verde, afugentavam pelo penoso preparo naqueles distritos estranhos e o uso do manjolo. As frutas mais silvestres, em quantidade mais ou menos saborosa, eram devoradas com avidez. Pode-se apanhar muitos fatos sobre a vida daqueles sertanejos, dizendo que atravessaram a época do couro. De couro era a porta das cabanas, rude o leito aplicado no chão, e mais tarde a cama para os partos. De couro todas as cordas e borracha para carregar água, mocó ou afogue para levar comida, maca para guardar roupa, mochila para amilhar o cavalo e peia para prendê-lo em viagem. As bainhas de faca, broachas, surrões, a roupa de entrarem no mato, os bangués para o curme ou para apunhalar sal, para os açougues e material de terra levado por couro puxado nas juntas dos bois, calçadas em terra no peso. Em couro pisava-se tabaco e naridez. Adquirida na terra para uma fazenda, o trabalho do primeiro era costurar gado ao novo pasto e exigia algum tempo bastante gente. Depois ficava tudo entregue ao vaqueiro. Este cabia amansar e aferrar os bezerros, curá-los das bicheiras e queimar os campos alternadamente. A estação apropriada para extinguir onças, cobras e morcegos. Conhecer malhas escolhidas pelo gado para rumiar grandemente, abrir cabeceiras de bedouro para cumprir bem seu ofício vaqueiral. Escreve bem esse observador atento das coisas sertanejas. Deixa poucas noites para dormir nos campos,
ou menos nas madrugadas não acham em casa, especialmente no inverno, sem atender às maiores chuvas e trovadas, porque nessa ocasião costuma nascer a maior parte dos bezerros. E pode nas malhadas observar o gado antes de espalhar-se ao romper do dia, como costumam marcar as vacas que estão próximas às mães para trazê-las quase como à vista, para que parindo não escondam os filhos de forma que fiquem bravos ou morram de varejeiras. Depois de 4 ou 5 anos de serviço, começa um vaqueiro a ser pago de 4 crias, cabia-lhe uma, podia assim fundar uma fazenda por sua conta. Basicamente, o maranhense, ele vivia da cultura da plantação de mandioca, de couro, a vida sertaneja, semelhante ao cearense. Muitos cearenses fizeram a colonização do Maranhão, mas principalmente colonos portugueses mesmo, porque o Maranhão tinha o Porto de São Luís, que era um porto que era bem movimentado, tinha muita conexão com a metrópole, a colônia portuguesa. Então recebeu muita mão de obra portuguesa e muitos portugueses foram para lá. Futuramente os maranhenses se orgulhariam bastante dessa seu vínculo lusitano mais forte do que com outras regiões do Brasil. A vida religiosa no Maranhão era muito mais ferrenha do que em outras partes do país. Os clérigos, eles basicamente faziam quase que função de prefeito. Eles comandavam cidades, tinham algumas fazendas, alguns territórios, alguns deles até possuíam algum nível de escravos e coisas assim. As companhias de Jesus e outras companhias religiosas faziam um trabalho muito importante para a vida dos maranhenses. E, no geral, as companhias religiosas quase que construíram o Maranhão do zero. A Companhia de Jesus é o principal colonizador do Maranhão, como eu estou mostrando aqui nessa imagem. Eu não vou ler isso tudo aqui, mas se você ler, você entende. Pode dar uma pausada aí e ler. Tem um outro aqui que mostra o poder dos padres maranhenses, e essa sim eu posso ler. Deixa eu ver. Em todas as capitanias do estado, há 80 aldeias. 2 no distrito do Piauí, Arauzis, Pacaratis, administrados por clérigos. 2 de Araios, Arapeus, junto da Parnaíba. O distrito do Maranhão também é administrado por padres da sua companhia, que são Guararis e 2 Barbados, 2 Causazes e Arranis. Uma para Tambarés, uma para Gameias e outra para Tapijarás, chamada São José. Uma capitania em Cuma, 5, 3 administradores por padres, a companhia de São João, Macarael, Pinaré, e uma por padres do Carmo, do Turumaré. E no distrito do Paraná se encontram-se 73 pertencentes à Vila dos Donatários, 4 uma no Caeté, administrada por padres, a Companhia do Camanlá, 2 ilhas administradas por padres capútios, e mais terra real administrada por 59 que regem o sertão do Ubaru, padres das Mercês. 18 padres da Companhia, que vem a ser, aí começa a citar todos os territórios aí que eram comandados por padres, na capitania do Nordeste, blá 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 blá. Enfim, os padres tinham muito poder administrativo na região do Maranhão, até porque acho que o milagre que aconteceu lá para conseguirem derrotar os franceses não foi à toa, né? Tanto é assim que existem os monastérios maranhenses. Durante o primeiro reinado, muito trabalho ultramontano foi produzido nos monastérios dos monges maranhenses. Trabalho, tese e afins. Todo mundo que fala desses monastérios maranhenses fala muita coisa boa deles, porém eu não consegui ter acesso a material primário deles. Inclusive até uma boa fonte de estudo, caso algum ouvinte esteja interessado aí em pesquisar sobre isso, sobre o negócio ultramontano, tento focar aí nos monastérios maranhenses e afins. Bom, continuando. O Maranhão continuou vivendo de maneira razoavelmente tranquila, principalmente durante o governo do Alexandre... Não governo, né? O período que o Alexandre Gusmão estava na administração colonial. O Alexandre Gusmão, ele fez muitos acordos diplomáticos, aqui, toma lá que dá cá, e afins que ajudaram a desenvolver a região do Maranhão.
O Alexandre Gusmão, caso o ouvinte não saiba, inclusive estou até tentando fazer um vídeo sobre a biografia dele no Soberania, aguardem. Ele foi o cara que criou o Tratado de Madrid, que fez o Brasil ter o território que ele tem hoje em dia. Se o Brasil é grande e forte, é graças a esse cara. Se o Maranhão conseguiu se desenvolver bem mais, foi graças a esse cara também. Alexandre de Gusmão. Que, como pode dizer aqui na citação abaixo, tentava ser certo durante a gestão de Alexandre de Gusmão, indubitavelmente a mais proveitosa para o Brasil quanto naquela época houvera em Portugal. Apoiar a riqueza pública não apenas na colheita de gênero silvestre, mas como já o haviam feito os holandeses e ingleses no trato do tamanho da terra nortista. Terra cuja fertilidade era conhecida e proclamada por todos. A cana-de-açúcar foi então plantada. Cultivaram mesmo baunilha, cacau, cravo, canela. Prêmios em dinheiro, garantias de concessões e facilidades haviam informado o autor de Política de Portugal do Vale Amazonas. Servindo de incentivo na cultura do café, algodão, tabaco, começaram a receber a atenção dos colonos. Porém, tudo isso pertencerá ao passado. Por que pertencerá ao passado, ouvinte? Por causa de um cara chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele colocou o irmão dele na gestão do Maranhão, e o irmão dele teve umas medidas econômicas que prejudicaram bastante os senhores de engenho que viviam no Maranhão e deu prejuízo para eles. Porém, ele também ajudou um pouco outros tipos de trabalhadores, tipo artesãos, advogados e afins. As classes médias e baixas foram minimamente, não foi lá tanta coisa assim, não, mas minimamente favorecidas. Porém, os engenhos tiveram muito problema e o Maranhão começou a definhar numa crise. E essa crise econômica afetou principalmente o pessoal mais ferrado, né? Os escravos nem se fala, começaram a passar fome e afins. Como dizem, e além disso, também foi agravado com uma epidemia que teve na época do irmão do Marquês de Pombal. Como está dizendo aqui, uma mortífera epidemia que no espaço de 7 anos grazerava intensamente a inusitada em todas as extensas bacia amazônica dos mares decorrência das guerras e outros variados haviam despovoado a região. Assim os brancos como índios domésticos. No grande vale mesmo, no Maranhão, a desolação e miséria imperavam, pois quando Pombal chegou no cargo do primeiro-ministro, existiam apenas 75 homens válidos entre grande e livre no lugar de Caetés. Somente 30 floresceram outrora. Caíram na triste decadência. Em 1749, uma Semana Santa informa ainda a autorização de Lúcio Azevedo, que o governador mandou proceder um sumário recenseamento, aproveitando que à época um grande número de lavradores deixaram as roças da cidade, onde faziam constante moradia. Verificou-se que 900 casas existentes no perímetro urbano estavam 450 desabitadas. Graças ao governo não só graças ao governo do Pombal, teve uma epidemia também, não vamos ser injustos aqui. A economia ficou bem danificada, e além de ela ter ficado danificada, teve problemas na saúde, educação, e por causa disso o Maranhão começou a se despovoar nessa região. Porém, isso daí foi acabando, né, com outros problemas além disso. Como eu mostrei, os padres, a Companhia de Jesus, entre outras companhias jesuítas, tinham muita relevância na administração colonial maranhense. E quando os jesuítas foram expulsos, prejudicou fortemente a população do Maranhão, e por causa disso, inclusive os maranhenses entraram em conflito com o governo, com algumas revoltas menores acontecendo, protestos, baderna, quebra de negócio público, mas eram revoltas menores. E muitas das medidas anti-eclesiásticas que o governo do Pombal tentou fazer foram ignoradas pela população e tentaram o máximo possível empurrar para debaixo do tapete para não fazer. Então, a igreja no Maranhão foi afetada, mas foi menos afetada que outras regiões, como por exemplo Minas Gerais e afins. E bom, tudo ficou uma porcaria, e o irmão do Marquês de Pombal foi expulso.
dessa expulsão, ele foi. É isso, dessa expulsão, o governo maranhense começou a melhorar um pouquinho. A partir de 1750, o Maranhão conseguiu ter um novo apogeu, por assim dizer, depois do governo do irmão do Pombal. Esse novo apogeu fez com que o Maranhão ganhasse o título de... isso não é brincadeira. Atenas brasileira. Antes, o Maranhão, principalmente no governo do Império e afins, era chamado de Atenas brasileira pelo seu progresso econômico e pelos seus intelectuais. Claro que com o declínio do Maranhão, em detrimento de São Paulo e outros estados, começou-se a dar merda. O governo maranhense estava tendo um novo apogeu, principalmente por causa do plantio de algodão. O plantio de algodão fez com que os portos maranhenses começassem a se movimentar bastante, como eu estou mostrando nesse gráfico aqui na tua frente. Isso daí era um número de portos internacionais que ficavam atracando constantemente em São Luís. E nesse último aqui demonstra a navegação de portos de outros estados, tipo de navio de outros estados no Maranhão, tá entendendo? O Maranhão começou a ser um importante polo comercial e bem produtivo. Isso aconteceu principalmente durante o segundo reinado, porque durante o segundo reinado os Estados Unidos entrou em guerra civil. Isso prejudicou a exportação de algodão, porque os Estados Confederados estavam em guerra civil. E quando você está em guerra civil é difícil você exportar algodão. Então a plantação de algodão aumentou muito, muito, muito mesmo. Claro que teve problema, porque muito desse lucro ficava na mão dos senhores de engenho e não era uma riqueza tão bem distribuída. Mas o Maranhão estava bem próspero economicamente, obras públicas, ciência. Inclusive nessa época, o maior poeta da história do Brasil, que é o Antônio Gonçalves Dias, surgiu. Esse poeta, ele é tão importante para o Brasil que eu até falei isso no meu vídeo lá sobre defesa do hino nacional. O hino nacional é baseado no poema, tem um trecho dele que é baseado no poema do Exílio, do Gonçalves Dias. Tem uma parte do poema do Exílio do Gonçalves Dias que diz: teus risonhos lindos campos têm mais flores, vossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Isso daí é baseado no poema do Sabiá. Entendeu? Essa parte tirada do Gonçalves Dias. Além dessa intelectualidade maranhense, muitos maranhenses lutaram em favor do Brasil na independência. Tá certo que muitos maranhenses também lutaram em favor de Portugal, porque a guerra de independência aconteceu pesado no Maranhão. Como diz porque, vou dar aqui um exemplo, ó. Vou mandar aqui no chat, vou ler aqui para vocês. Um forte vínculo entre Portugal e Maranhão é expresso na passagem de Antônio Henriques Leal, a presença de obras póstumas de Gonçalves Dias, precedidas a notícia de sua vida e obras. Era a Universidade de Coimbra, entre antes as rápidas comunicações estabelecidas pelos paquetes a vapor em esta e as províncias em cujas capitães achavam-se em nossas faculdades científicas e centro quase exclusivo para onde convergiam os maranhenses que aspiravam à carreira das ciências, obtendo os mais inteligentes grande proveito de uma tal frequência. Por isso recebiam na convivência e nas palestras colegas e professores das diversas matérias, que ali se liam maior soma de luzes e conhecimentos e robusteciam-se que eram próprios dos seus estudos e nas humanidades, ou preparatórios, que são em verdade sólidas bases que se prezam de saber. Basicamente é o seguinte, muito da elite maranhense estudava muito em Coimbra, e por causa da dificuldade geográfica, porque o mar é muito mais rápido você ir qualquer coisa por mar do que por terra. Por exemplo, uma carta que chegava em Portugal até o Maranhão, São Luís, vinha mais rápido do que uma pessoa ir andando, por terra até o interior do Brasil. Entende? Por causa disso, o Maranhão acabou tendo mais conexão com Portugal do que uma conexão com o resto do Brasil no seu início. Porém, conforme a Guerra de Independência foi acontecendo, os maranhenses foram enchidos pelo espírito patriótico
e ajudaram os cearenses e piauenses contra as tropas portuguesas que estavam dentro do Maranhão. Porque muito da guerra de independência aconteceu no Maranhão. E, bom, a visão do Maranhão como Atenas brasileira, muito por causa sua pujança econômica da época do Império, as suas plantações, suas elites que estavam criando muita poesia, arte, entre outros tipos de coisas. Estou mostrando até umas imagens aqui de grandes maranhenses que viveram nessa época. Começou a decadência. A decadência principalmente por causa que o ciclo econômico de ouros dele estava acabando. E São Paulo começou a emerger como um novo polo econômico. E as elites maranhenses estavam ficando cada vez mais tacanhas, cada vez mais fechadas e não conseguindo se reinventar. Isso não é culpa dos maranhenses, é culpa da elite maranhense que não conseguiu se reinventar. Por exemplo, aqui nessa citação, a sensação de decadência e estagnação para os novos atenienses tem essência na medida de grandes figuras maranhenses iam desaparecendo, sobretudo por razões do óbito. Além dos sentimentos conflituosos de euforia por Atenas e melancolia pela ausência dos que corroboraram por esse projeto. São contrários também os momentos de percepção de tal sensação. Ora, a morte dessa figura símbolo da Atenas é elencada para afirmar a notoriedade do Maranhão, ora utilizada para demarcar fases de vivência da inteligência tibiriense. O sentido da morte é dual, diacrônico e liga-se simbolicamente ao desfecho do Maranhão. Finitude de obsolescência, convalescença e ao mesmo tempo é a afirmação de que aquele passado, embora perto, não voltará mais. É idílico e inimitável, pois faz surgir o que o Maranhão era, ou a forma como os maranhenses se viam ou gostariam de ser vistos e reconhecidos, porquanto era a morte produzida a vida, a lembrança do motivo de memória. Então, basicamente, conforme esse ciclo econômico foi parando, a Guerra Civil Americana foi passando, e o Maranhão foi perdendo relevância, as coisas foram ficando assim. O maior baque para o Maranhão, que prejudicou ele, foi a proclamação da República, que prejudicou fortemente o Maranhão, e tinha até mesmo obra de arte dessa visão de decadência por volta do final do Império, mais ou menos tem um poema de 1872 que diz: perante teu martírios tão grandes fundos penas, como enxugar-te as lágrimas, ó brasileiro Atenas? Outrora tantos cânticos, hinos festivais, fundou o coro harmônico, e ele mudou os sinhais. Perante a dor tão vivida, que agora te é atribuída, todo consolo é efêmero, toda esperança é nula. Carpe convulsula trema, a tua viuvez, pois hoje está paupérrima quem Deus tão grande fez. O berço feracíssimo, de tantos gênios rico, de João Lisboa o Basco, de Souza de Odorico, sábio matemático, de Homero português, de pensador e vernáculo, irmãos de fama os três. Enfim, essa foi a percepção do fim da Atenas brasileira com o tempo. O Maranhão é uma região que produziu muitos heróis, como Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que foi um dos maiores fundadores do Exército Brasileiro. E você aí, babaquinha, querendo fazer piadinha, dizendo: ô meu, por isso que o Exército é uma bosta. E quem fundou foi um maranhense, foi o Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Foi o Exército que fundou o Jerônimo de Albuquerque Maranhão. É o exército que derrotou os holandeses em Guararapes. Esse exército ruim que a gente tem hoje é o exército de Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Ou talvez até de Floriano Peixoto, se você for um republicano, um monarquista mais ferrenho. Mas o que vem ao caso é: o Maranhão é uma região muito rica, é uma região que tem muito potencial. A população do Maranhão é uma população boa. Eles contribuíram muito, muito para a formação do Brasil. Os maranhenses são um povo bacana. Você não pode resumir o Maranhão simplesmente a uns vídeos que uns babaquinha de Jorge fica postando aí de comer bolo e jogando no chão. Isso não é o maranhense. E o Maranhão, além disso tudo, contribuiu para nossa formação como povo, como a gente é hoje. E acima de tudo isso, ele já foi chamado de Atenas brasileira durante o período do Império, pelos seus intelectuais e pela sua pujança econômica.
e pode voltar a ser. Tudo que precisa é de uma instrução e elites boas. Esse era o vídeo, espero que tenham gostado. Plus Ultra, Deus abençoe e tchau, tchau.